Então, minha gente, estamos de volta para a gente dar continuidade àquela nossa questão a respeito da poesia. Para que vale a poesia? Para que serve a poesia? Né? E a partir de agora, como eu falei para vocês, eu vou me utilizar nesse primeiro momento do livro do Werner Jaeger. Esse livro eu considero a minha Bíblia. Sobretudo quando eu quero estudar o mundo helênico, a história da Grécia, a história dos poetas gregos, a história da poesia grega. Então eu me utilizo muito desse livro para a ideia. E eu gostaria de deixar bem claro de que tudo o que eu vou falar nesse primeiro momento realmente surge a partir deste livro que foi escrito pelo Werner Jaeger. É um livro praticamente autoexplicativo, né? Inicialmente, a gente pode, utilizando da narrativa do Jaeger, ele contava o seguinte, ele escrevia: conta Platão que era opinião geral no seu tempo ter sido Homero o educador de toda a Grécia. Eu abro um parêntese aqui para um pequeno comentário. É bom a gente lembrar, desde logo, que Platão, num determinado momento, ele deseja a exclusão da poesia, porque ele entende que a poesia, ele criou uma classificação, uma tipologia para a poesia homérica, como sendo uma poesia imitativa. E daí ele discute uma série de questões para dizer que ela não seria um fator de educação. O que, na verdade, o povo da Grécia entendia como um campo de educação. A poesia homérica era educativa, ela servia muito para a educação. Da mesma forma, a poesia de Hesíodo, assim como de outros poetas. Bom, desde então, a sua influência estendeu-se muito além das fronteiras da Hélade. Nem a apaixonada crítica filosófica de Platão conseguiu abalar o seu domínio quando buscou limitar o influxo e o valor pedagógico de toda a poesia homérica. A concepção do poeta como educador do seu povo, no sentido mais amplo e profundo da palavra, foi familiar aos gregos, desde a sua origem, e manteve sempre a sua importância. Homero foi apenas o exemplo mais notável desta concepção geral e, por assim dizer, a sua manifestação clássica. Convém levarmos a sério o mais possível esta concepção e não restringirmos a nossa compreensão da poesia grega com a substituição do juízo próprio dos gregos pelo dogma moderno da autonomia puramente estética da arte. Embora esta caracterize certos tipos e períodos da arte e da poesia, não deriva da poesia grega ou de seus grandes representantes, nem é possível aplicá-la a eles. A não separação
entre a estética e a ética é característica do pensamento grego primitivo. Eu vou abrir um outro pequeno parênteses aqui. A palavra paideia, por exemplo, que intitula o livro do Jäger, ela não tem uma tradução literal para o português e acredito que para nenhum outro idioma, né? Paideia significa dizer cultura, educação, ética, filosofia, história, enfim, muito, a abrangência é muito ampla dessa palavra. Seria necessário que a gente utilizasse de uma vez todo o conjunto, todos os conceitos de todas essas palavras, né? Para poder falar desse mundo grego, dessa questão grega. E aí, a gente começa a entender um pouquinho da dificuldade que é essa definição, criar essa utilidade, essa coisa de dizer para que serve ou para que não serve a poesia, né? Então, mais à frente nós vamos perceber, nós vamos ver, e vocês vão perceber claramente disso que nós estamos falando. E aí nós vamos entrar um pouco mais diretamente nessa questão da poesia do Homero, falando mais diretamente sobre essa questão, onde ele a própria Grécia, o povo grego, já definia a poesia homérica como sendo uma poesia voltada para a educação. Portanto, já ali, naquele tempo, já se dizia que a poesia tinha uma utilidade, que era a educação de todo um povo, de todo um grupo de povos chamado helenocêntrico, por exemplo. Um grande abraço, voltamos depois num próximo vídeo para a gente falar mais a respeito disso.